Lorenzo conversar com seu filho querendo receber logo alta no hospital por não gostar muito desses lugares. Sérgio conta que ele vai precisar de paciência pois em breve voltará para casa. Lorenzo responde que quer ir para a casa de seu filho e poder ficar muito tempo com sua neta. Sérgio encara seu pai. Lorenzo perguntar o motivo daquele olhar dele. Sérgio responde que tanto faz se ele vai sair vivo ou eliminado por já ter todo o poder absoluto da empresa dele em suas mãos. Lorenzo se choca com o comentário e tenta se explicar. Sérgio diz que tudo o que ele conquistou foi graças a ele por não dever nada ao seu pai e fala ter todo o que corresponde a ele por direito e que não tem motivo de ser grato e revela ao seu pai que a família feliz que ele imaginava nunca existiu e diz que tentou realmente fazer isso com Estrela, mas que acabou traindo ele como interesseira de Beatriz se referindo à moça e que por a eliminou e conta que a mesma coisa acontecerá com Estrela e conta que ainda vai a tirar do caminho e todo o que ama. Lorenzo se sente horrorizado pelas palavras de seu filho e começa a passar mal. Sérgio pergunta em tom de deboche se ele está passando mal. Lorenzo pede ajuda fazendo sinais ao seu filho. Sérgio ignora o pedido do pai e pede que ele se elimine logo. Lorenzo acaba sendo eliminado após seu filho negar ajuda a ele. Sérgio sussurra no ouvido de seu pai que finalmente ele é livre. Sérgio faz encenação ao sair da sala pedindo ajuda para médicos. Estrela é eleita a nova presidente do sindicato por maioria dos votos e é ovacionada pelos pescadores. Doutor comenta com Sérgio que o infarto do pai dele foi fulminante. Joanjo diz entender como ele se sente e pede que seja forte. Doutor responde que sente muito pela perca dele e que vai assinar uns documentos e o pede que ele tenha o tempo que precisar. Sérgio finge choro na frente do médico. Sérgio recebe a notícia que Estrela se elegeu a nova presidente do sindicato e comenta com Joanjo. Joanjo conta que dá no mesmo por já saber que isso seria possível. Sérgio diz que a moça estará vivendo os últimos dias de sua vida e que amanhã vão comprar terrenos para destruir todo o povoado. Estrela comemora com sua família após sua vitória. Mercedes diz que sua filha merece por levantar o ânimo todo o povoado. Perla parabeniza sua irmã. Estrela agradece todas elas. Mercedes conta que isso merece um jantar em família e diz que vai preparar um caldo de mariscos bem picantes. Azul fala que elas vão comprar um bolo de chocolate também. Perla diz que vai estar acompanhando Azul. Mercedes convida Fabian para o jantar em família e pede que ele avise para o pai dele ir também. Fabian pede para a mulher não se preocupar pois falará. Estrela conta que foi ótimo ter ganhado a eleição pois isso demonstra o quanto as pessoas confiam nela por ser uma grande responsabilidade e que responderá com gratidão. Fabian responde em tom baixo que sabe disso. Estrela fala que eles têm uma conversa pendente e o pede que fale logo o que ele sente. Fabian revela que Érica está esperando um filho dele e que não pensa em deixar ela sozinha com isso e por ser pai do filho dela, mas que apesar de tudo continua amando Estrela e que não tem intenção nenhuma de terminar com ela e diz que se ela estiver disposta a tudo o que for gostaria de continuar ao lado dela como casal e pede que ela faça de tudo para que não termine o amor deles e completa dizendo que não a quer perder. Estrela fica em silêncio e em choque com toda a confissão. Mercedes fica sabendo que Érica está grávida de Fabian. Estrela pede para sua mãe falar baixo pois a megera não quer que ninguém saiba e diz que a vida insiste em responder para ela que não é possível o caminho de namorar com Fabian. Mercedes perguntar se Fabian tem certeza de que é pai da criança. Estrela comenta que o perguntou e que não tem dúvida nenhuma. Mercedes perguntar o que o pescador fará. Estrela conta que o mesmo vai assumir a paternidade e quer estar ao lado de seu filho mas que não quer ser casal com a loira. Mercedes diz que ele está apaixonado por ela por isso motivo e pergunta o que sua filha acha de tudo isso. Estrela fala que isso está doendo muito em seu coração por não ter noção do que fazer. Mercedes conta que não é o momento ideal para tomar decisões. Estrela cita que sua história com Fabian foi uma montanha-russa e que talvez tenha que o deixar pela paz. Mercedes comenta que o amor não aparece de repente e que precisam cuidar dele para continuar vivo. Fabian diz ao seu pai que só teve uma noite com Érica. Gonzalo fala que entende a frustração dele, mas que parece tudo estranho e teme que Érica possa ter se envolvido com alguém. Fabian conta que o povoado é muito pequeno para isso e que deve fazer tudo o que o corresponder para assumir tudo e diz que já falou com Estrela sobre isso que não vai deixar Érica com isso e diz saber de suas responsabilidades e fala que deixou tudo claro que vai assumir o filho de Érica como pai mas que não pensarem ser namorado dela por não sentir nada pela mesma. Gonzalo perguntar se Estrela vai querer estar com ele por ter engravidado a média irmã dela. Fabian pede que seu pai não fale isso. Gonzalo diz que vai estar apoiando seu filho independente do que acontecer e lutando pela felicidade dele. Brisa vai atrás de Pascoal e ao ver ele o entrega um bolo e diz que pegou escondido da casa de sua mãe para trazer a ele. Pascoal ao agradecer diz que vai levar para comer no caminho. Brisa fica preocupada e pergunta se ele está fazendo as malas. Pascoal conta que tomou uma decisão e que vai amanhã mesmo para o seminário. Brisa fala que ele não pode curar um amor por uma mulher que ele ama. Pascoal responder que sua decisão está tomada e que vai rezar todos os dias para que ela encontre a felicidade dela e diz sentir muito mas que deve continuar fazendo as malas. Brisa chorar e sair da casa do pescador devastada. Pascoal também se entristece ao ter que se despedir da jovem.
Érica comenta com Fabian por telefone que já acabou de tomar os remédios e as vitaminas necessárias e diz que fica feliz por ele se preocupar com ela e promete estar se cuidando muito. Estrela aparece na pousada ouvindo a conversa de sua ex-amiga. Érica diz que ela já deve estar sabendo da notícia. Estrela conta que sim e que não falou para mais ninguém e entrega um presente para sua média irmã e comenta que foi dela e de sua família. Érica comenta que prefere esperar 3 meses para poder contar a todo mundo. Estrela fala que os presentes são de quando estava grávida de Azul e pergunta se ela se lembra. Érica demonstra felicidade pelo presente. Estrela conta que fica feliz que ela esteja vivendo um momento lindo desses. Érica agradecer pelas palavras dela e por isso lá e diz que ela não sabe o quanto isso significa para ela e comenta que já falou com Fabian. Estrela tenta pedir para Érica não falar disso. Érica pede que ela deixe somente esclarecer isso e fala que não quer se meter na relação dela com o rapaz por saber que eles ainda se amam por já ter uma razão de seu viver e que a única coisa que quer é seu filho bem somente. Valentim perguntar o que aconteceu com Pascoal pois estavam encontrando por todo o povoado. Pascoal comenta que o seminário espera e que vai ir depois de pagar sua comida e que gostaria de se despedir dele por não ver por um bom tempo. Valentim conta que a Brisa está apaixonada por ele e que finalmente o disse isso e que agora seu amigo vai embora sabendo disso e pergunta o porquê. Pascoal responde que tem medo de sua relação com Brisa não funcionar por não querer sofrer por perder a moça. Outra vez e completa dizendo que a mesma só está assim por não ter dado certo a relação dela com Gabriel e que não quer ser somente um prêmio de consolação. Valentim tenta convencer Pascoal e diz que ele a ama e pede para ele ficar para lutar pela mulher dos sonhos dele e pergunta se não vale a pena o risco. Pascoal fala que não pode viver temendo que apareça outro Gabriel que acabe atirando e que por isso vai para o seminário para Deus curar e por saber que nunca vai o abandonar. Valentim tenta convencer seu amigo. Pascoal por sua vez diz que nem ele e nem ninguém o fará mudar de opinião. Brisa desabafa com Perla que Pascoal quer se curar e que vai ao seminário para isso e revela que o ama mais do que nada e diz que ele é o homem mais lindo e carinhoso que já conheceu e que não quer perder ele. Perla fica em choque com a notícia de que sua irmã está apaixonada pelo seu ex e fica feliz por isso. Brisa conta que não pode deixar ele ir. Perla fala que se sua irmã realmente o ama aconselha não desistir e pede para lutar por ele pois o amor só acontece uma vez. Brisa diz que a moça só fala isso por já ser casada e que ela tem um cachorrinho já decidido ir em busca da fé. Perla comenta que às vezes parece ser fácil, mas que todo mundo acaba tendo batalhas internas para conseguir algo e que se ela se deixa vencer será decisão dela mesma. Estrela arrumar seu escritório no sindicato, Fabian a observa sorridente pela sua mudança e comenta com ela que os pescadores estão indo lá para a reunião. O mocinho elogia a foto da mulher e pergunta se Azul era recém-nascida. Estrela conta que ficou muito feliz com seu filho em seus braços, mas com medo de não saber cuidar dela e de saber que não seria fácil cuidar do bebê sozinha e que quando a TV sabia das suas responsabilidades que teve em seus braços e diz que foi ver Érica e que a viu como ela passou em seu passado e conta que não quer ficar com o pescador nessas circunstâncias por ele precisa focar mais na loira e no filho dele. Fabian diz saber que é difícil, mas que continuará lutando por eles por amar muito a mesma. Estrela fala que também o ama. Fabian conta que vale a pena salvar a relação deles e a implora para que isso não termine assim. O rapaz se aproximar para beijar Estrela, mas acaba chegando pessoas por perto. Estrela comenta que a reunião já vai começar. Pescadores recebem bem a nova presidente deles com aplausos e comemorações. Estrela agradece pela recepção e pelos votos e diz que a festa já terminou e que já é hora deles começar a trabalhar. Estrela comenta que Alfa Sur vai começar a reabrir os trabalhos dela e que tem clareza de que não vão conseguir parar a pescaria concorrente facilmente, mas que precisam ter os olhos abertos e diz que se Alfa Sur quisesse seguir as normas não colocaria um novo presidente no sindicato dos pescadores. Para favorecer eles, Gabriel perguntar o que a presidenta pensa em fazer. Estrela comenta que a empresa tem o apoio de Porfírio Rocha, capitão do departamento, e que com isso devem estar atentos para respeitarem os limites ao trabalhar no mar e monitorando para que ninguém se meta no espaço deles. Valentim promete que vai ficar atento vigiando tudo. Estrela diz que eles precisam ficar em cima das autoridades para fiscalizar as pescas que eles fizer. Perla teme que possa acontecer algo de ruim, pois não será a primeira vez que os trabalhos deles ficam complicados graças à pescaria concorrente. Estrela fala que eles devem se adiantar para qualquer mordida que querem fazer e diz ter clareza de que Sérgio é o pior inimigo deles. Sérgio aparece em meio à reunião escutando tudo e aplaudindo em tom de deboche e falando que são ótimas as palavras da mãe de sua filha. O salafrário comenta que foi em missão de paz para deixarem os prejuízos de lado e para que todos recuperem as relações entre os pescadores artesanais e a pescaria dele e pergunta a opinião da presidente Estrela. Estrela perguntar o que Sérgio faz lá. Sérgio conta que só quer expressar a vontade dele e de sua pescaria e que quer se esquecer dos problemas do passado que teve com a mesma para resolver tudo civilizada entre eles e fala que é pelo bem da comunidade e de sua filha sem escândalos nenhum. Estrela responde que se a pescaria do mulherengo respeitar as normas não terá o porquê de escândalos e protestos nenhum.
Sérgio diz que gosta da ideia considerável que ela tem e comenta que será uma nova era positiva para o sindicato de pescadores e conta que tem um novo projeto a caminho dentro do povoado. Fabian pede para ele deixar de rodeios e dizer de que se trata o famoso projeto. Sérgio responde que é um projeto que vai trazer mais crescimento para a comunidade e conta que se aceitarem participar desse projeto vai receber bônus e oferta generosa de sua parte. 2 pescadores comenta que têm suas casas por lá e acabam aceitando. Oliver indignado chama de 2 vendidos. Fabian pede calma ao menino e pergunta para Sérgio de que se trata o projeto imobiliário. Sérgio diz que eles vão saber no devido momento e que por agora estão vendo com as máquinas e construtoras dentre outras coisas e comenta que todos que tiverem suas casas em frente ao mar poderá entrar em contato com ele e fala para eles pensarem mais nas famílias e no futuro deles. Estrela conta que eles precisam investigar do que se trata esse projeto e que conhecendo o mulherengo pode vir tudo de pior. Fabian diz que é melhor eles se prevenirem. Gabriel fala que ele mesmo quem cuidará disso e que já sabe como vai investigar. Sérgio pergunta se sua filha está preocupada. Azul perguntar se é verdade que ele reabrirá a pescaria dele. Sérgio conta que é apenas seu trabalho. Azul fala que já sabe, mas que isso pode acabar machucando todas as pessoas do povoado e o meio ambiente e diz que isso não é certo. Sérgio responde que parece até que está discutindo com a mãe dela e as reclamações. Azul diz que também se preocupa pelas pessoas que moram em seu povoado. Sérgio fala seriamente que não tem o porquê discutir isso com uma menina como ela e com ninguém por fazer tudo dentro da lei e por não ser nenhum delinquente. Azul perguntar o motivo de seu pai falar assim com ela pois não fez nada para ele. Sérgio retruca falando que quer já esclarecer as coisas. Azul comenta que ele está sendo grosseiro como era antes. Sérgio conta que não sendo assim de nenhuma forma pois já é assim mesmo. Azul diz que isso não é certo por ele ter sempre sido carinhoso com ela e ainda com sua mãe e que agora é outra pessoa. Sérgio pergunta o que resolveu ele ser carinhoso com a mãe dela e diz que ela o colocou contra seu pai e revela que acabou de vir só enterro de seu pai pois havia falecido e mente para a garotinha dizendo que gravada a mãe dela não conseguiu dar um abraço no homem e a pede que fique brava com a mãe dela e não com ele por não ser o ruim da história. Sérgio sair friamente da conversa com sua filha, a deixando apavorada. Gabriel oferece várias bebidas para Porfírio. O rapaz pede algo muito mais forte que isso. O vilão perguntar o motivo do pescador ter dúvidas agora por sempre ter sido um dos que mais apoiava o sindicato e que agora pensa em sair. Gabriel comenta que não tem dúvidas de mais nada pois ele e Fabian são amigos e que com ele era diferente e que com Estrela não sabe e diz que ela é mulher por não ter experiência alguma e que a mesma vai deixar em decadência e fala que está planejando trabalhar na Alfa Sur. Porfírio diz que é estranho ouvir isso dele e o pergunta o que ele quer que ele fale. Gabriel responde que Éder é o mais importante para sua vida e que por ele faz de tudo e que não quer faltando nada para ele e o por isso está mudando de lado. Porfírio diz que o pescador é a prova viva de que os pais fazem de tudo pelos seus filhos. O homem conta que faz isso por ter um carinho por ele e o pede que ele mude de lado antes que seja tarde demais, pois as coisas estão muito pesadas para os pescadores artesanais e afirma que as coisas realmente estão pesadas mais do que antes e que não é nada comparado como da outra vez. Gabriel perguntar o que Pinguço se refere a isso. Porfírio fala que não deveria comentar nada sobre isso com ele, mas que a família sempre será prioridade. Porfírio pede sigilo total sobre o assunto com Gabriel. O salafrário acaba revelando que os pescadores não vão poder pescar mais nada, pois todo o povoado vai deixar de existir. A revelação deixa Gabriel em choque. Fabian encontrar Azul chorando e pergunta o que ela tem. Azul avisa que seu pai a disse que seu avô faleceu. Fabian disse lamentar muito por isso. Azul conta que seu pai disse isso e a deixou sozinha. Fabian perguntar se ela precisar de um abraço. Azul fala que sim. Fabian abraça a menininha e conta que tudo ficará bem. Azul comenta que brigou com seu pai e que ele a disse coisas terríveis e se culpa por isso. Fabian diz que quando era criança também achava que era sua culpa quando seu pai brigava com ele e que não gostava de ficar perto dele. Azul perguntar o que o pai dele o disse. Fabian conta que seu pai olhou com pena para ela e a pediu perdão e que ficava assim pelo trabalho dele, mas que ao mesmo tempo se sentia sozinho às vezes por sua falecida mãe e diz que também fica assim com Yasmin e comenta que os pais também têm disso por não saber como resolver as coisas direito e que às vezes parece duro mas que não quer nada acontecendo com seus filhos. Azul diz que machuca muito quando gritam com eles. Fabian fala que não faz isso com a intenção de machucar eles e que não é por culpa dela por não ter feito nada de ruim. Brisa e Perla vai atrás de Pascoal na casa dele. Brisa grita que Valentim já confessou dos medos que ele tem e que precisa conversar. Perla diz que parece não ter mais ninguém dentro da casa. Brisa chora e conta que já não está mais as maletas dele e que já deve ter ido ao seminário e diz que perdeu ele. Estrela vê Fabian e sua filha brincando juntos e diz que está lindo os castelos de areia. Azul conta que Fabian é bom em fazer castelos de areia. Fabian responde que agora ela sabe como fazer para os castelos dela não se desmanchar e pede para a garotinha pegar mais coisas para brincar com ele. Fabian comenta com Estrela que Azul chorou e que brigou com o pai dela e diz que o pai dele faleceu e que acabou de dar essa péssima notícia para a menina. Estrela fala que não sabia de nada disso. Fabian
Diz que Sérgio não reagiu bem quando Azul tocou no assunto da pescaria e que a viu muito triste e que quis trazer ela para se distrair melhor. Estrela agradece o pescador e conta que é como se estivesse revivendo tudo novamente e que tudo vai acabar prejudicando Azul sobre os assuntos pessoais deles por mais que tente a salva. Fabian fala que sempre estará lá para ajudar ela em tudo e que vai estar sempre lá para escutar sem dizer nada e conta que quer estar nas boas e nos maus momentos. Estrela conta que ela também quer. Fabien responde que sabe não ser fácil, mas que vai valer a pena no fim de tudo superando juntos os obstáculos ele e ela. Érica liga para Fabian. Fabian atende. Érica diz que está muito assustada. Fabian indaga se aconteceu alguma coisa. Érica conta que está com umas dores fortes como se fosse desmaiar e que tem muito medo disso. Sérgio visita Nicolas e comenta que essa era uma de suas casas até pouco tempo. Nicolas fala que sabe disso e revela que foi Marina quem escolheu. Sérgio pergunta se o rapaz já pensou melhor sobre o projeto. Nicolas diz que ele tem uma visão bem ambiciosa sobre os negócios dele e que está interessado neles. Sérgio pede para o jovem não esperar mais e pede que ele assine os contratos. Nicolas assina os contratos. Sérgio dá as boas-vindas para o rapaz em seu trabalho. Nicolas fala que os unidos vão acabar com o maldito povoado. Érica pergunta ao doutor se está tudo bem com seu bebê. Doutor pede para ela ficar calma pois tudo está bem. Érica diz que isso dá muita paz para ela. Fabian perguntar se não tem mais nada para ele se preocupar. Médico responde que já havia comentado que era uma gravidez com isso e recomenda um repouso absoluto dentro de umas semanas até que o bebê nasce. Doutor pergunta se tem alguém que possa cuidar dela. Érica diz que tem sua mãe mas que não é capaz de cuidar nem dela mesma. Doutor pede para o pescador cuidar disso. Fabian conta que vai cuidar de seu filho e da mãe dele. Perla perguntar se Brisa tem certeza de que vai até o seminário. Brisa fala que sim, pois precisa recuperar Pascoal para tirar todos os medos dele estar com ela e convencer que ela é o grande amor da vida dele. Perla deseja sorte à sua irmã. Fabian pede para Érica não se mexer e que os bravos vão atender ela. Érica agradece o rapaz por tudo o que está fazendo por ela e que não queria o incomoda. Mesma comenta que Teresa ficou feliz por sua viagem e pedindo para ela não se preocupar pois cuidaria de sua pousada. Fabian perguntar se ela comentou com a moça que iria por lá. Érica diz que somente comentou que passaria uns dias fora, mas que deveria ter falado e que prefere esperar um pouco para revelar sobre sua gravidez. Fabian aconselha fazer o que a deixa mais calma e que o importante é dar prioridade para o filho dela. Érica fala que o pescador é muito gentil. Fabian conta que é seu dever cuidar de seu filho com muito amor. Érica comenta que pode ser uma menina também e que ele não a disse se queria um menino ou menina. Fabian diz que a única coisa que quer é ver ele nascendo logo. Érica fala que gostaria muito que fosse um menino parecendo muito com ele. Fabian pede para ela avisar qualquer coisa em seu celular. A aconselha não se levantar. Érica sente feliz e aliviada em ver o rapaz saindo do quarto. Estrela comunica a Oliver quem falará com Fabian pedindo alguns trabalhadores dele emprestado para tirar as redes. A mulher perguntar se está tudo bem com Érica. Fabian diz que a moça está descansando. Estrela o agradece pelo que fez por sua filha. Fabian fala que a mesma não precisa agradecer e que faria qualquer coisa para ela, o moço se aproximar dela. Estrela pede que ele não faça isso por não ser o momento adequado pois a mãe do filho está tendo grandes riscos e que é melhor eles nunca mais terem momentos entre eles. Fabian responde que enquanto eles estiverem vivos terão mais momentos juntos. Estrela conta que isso não é tão fácil. Fabian diz acredita no amor deles. Estrela fala que isso não é o suficiente. Gabriel chega às pressas na casa de seu amigo e preocupado comenta que Sérgio e Porfírio não querem apenas acabar com as pescas e sim com os pescadores. Estrela perguntar o que isso significa. Gabriel conta que é melhor ele se preparar e que todo o povoado pode desaparecer por completo. Estrela isso em choque e pergunta como tudo vai desaparecer e o que Porfírio contou a ele. Gabriel diz que a única coisa que sabe é que o novo projeto vai precisar de muitos terrenos e que por isso diz que se isso concretizar todo o povoado vai mudar totalmente. Fabian conta que eles precisam averiguar para poder deter o salafrário antes que seja tarde. Nicolas liga para Gabriel em meio à conversa e avisa que ele e Marina querem que o filho deles durma essa noite com eles. Gabriel diz que isso não será bom para o menino por ser rápido demais a mudança. Nicolas responder que será melhor para ele já se acostumar com tudo antes. Gabriel fala que vai conversar com o garoto primeiro e que depois o chama. Nicolas diz que o pescador não está entendendo por não estar pedindo permissão nem para ele e Éder e que está apenas avisando para combinar isso e por serem os pais de Éder por ser responsáveis pela adaptação dele e não o inverso. Gabriel conta que o menino também tem direito de opinar. Nicolas o pede para não fazer isso mais difícil e fala para ele fazer a parte dele para que isso acontece por ser o bem não só de seu filho como de todo mundo. Nicolas desligar o telefone na cara de Gabriel. Marina comenta que também acha muito cedo as mudanças para o garoto e que ele não podem obrigar a fazer o que não querem. Nicolas fala que Éder é filho deles e que sabem o que é melhor para o mesmo e diz que a escutou quando ela pediu para ele não tirar a custódia de Gabriel mas que não pode esperar seu filho voltar por vontade própria, pois ficaria o esperando sentado, e diz já ter perdido tempo demais longe dele, e que a única coisa que gostaria é de voltar a ser um pai para Éder.
Menina fala com seu irmão o que ele tem. Horácio responde que está com muita dor. Garotinha perguntar se ele está doente. Horácio diz que não, apenas muito apertado, mesmo chama por Valentim em ver ele correndo. Valentim comenta que estava com a cabeça nas nuvens e o pergunta o que está acontecendo. Horácio perguntar se eles terão que vender a casa deles por não querer. Valentim conta que todos vão lutar para salvar o povoado e que eles não precisam se preocupar. Menino comenta que seu pai disse que já teriam que aproveitar para vender a casa deles antes que a destruam. Horácio fala que não ficará mais no povoado. Valentim pede para eles terem fé, pois lutaram muito para sobreviver. Nicolas se alegra em ver seu filho e pergunta se ele tem fome. Éder conta que somente um pouco. Nicolas diz ter preparado uns brócolis incrível. Éder comenta com Marina que não gosta daquele tipo de comida e que ela não disse nada sobre. Nicolas pede para ele provar pelo menos, pois estão incríveis. Enquanto isso, Marina conta que vai levar a mochila dele até o quarto. Nicolas mostra o mini avião que ele comentou para o garoto e que é uma recordação de seu pai e que cuidava dele como tesouro e que está muito perfeito e que havia gostado muito do presente. Éder responde que prefere os barcos. Nicolas pergunta se ele gostaria de continuar construindo os cofres de ouro. Éder não responde. Nicolas conta que está muito feliz com a presença do menino e que eles vão se divertir bastante. Éder surra e diz querer a mesma coisa. Fabian pede para Érica continuar seguindo as instruções do doutor. Érica fala que já está um pouco melhor. Fabian pede a moça o chame quando precisar de algo. Érica pergunta se o pescador poderia ficar um pouco com ela e diz que não podia evitar de ver uns nomes para o menino. Fabian comenta que é muito cedo para pensar isso. Érica diz que eles terão um filho e que não consegue deixar de pensar nisso e que o entende ser um problema para ele, mas que para ela é uma das melhores coisas que aconteceu em sua vida. Fabian pede para ela não pensar nisso, pois é importante que ela e seu filho estejam bem. Érica conta que fica com pena por sentir que acabou com a vida dele. Fabian fala para ela não se preocupar por ser seu filho e que sempre vai gostar dele. Érica responde que isso teria sido muito melhor se tivesse acontecido em outras ocasiões e feliz diz que terá um filho. Yasmin escuta tudo e pergunta se ela está grávida de seu pai. Érica acaba revelando que ela terá um irmãozinho. Nicolas fala para Marina que ganhou algo misterioso. Marina perguntar o que o rapaz ganhou. Enquanto isso, Éder se suja propositalmente e faz a mesma coisa na mesa. Marina tenta impedir o garoto. Éder começa a pular pelos sofás da casa. Nicolas tenta parar o menino. Marina aconselha que o rapaz não grite com ele. Nicolas diz não está gritando e fala que a criança está bagunçado todos os móveis da casa. Nicolas tenta brincar com a criança. Éder destruir os brinquedos. Éder joga uma bola propositalmente em Nicolas. O homem vai atrás do garotinho e ele corre. Marina o impede. Nicolas conta para a sereia que a criança está destruindo tudo que vê. Marina pede para ele ter paciência. Éder colocar sal em chá de seu pai. Nicolas, ao tentar tomar Marina, salva o arquiteto e pergunta o motivo de seu filho fazer tudo isso. Fabian diz que o combinado era Érica não comentar nada. Érica conta que Yasmin já escutou tudo e pergunta o que ele queria que ela fizesse. Fabian fala que ela deveria esperar. Érica pede para Yasmin não falar sobre isso com ninguém e que tem vontade de gritar para todos sobre sua primeira gravidez e que prefere cumprir os 3 meses de gravidez antes que as pessoas saibam. Yasmin responde que já suspeitava disso, pois havia todo dia por lá e confessa estar muito emocionada, mas que sempre quis ter um irmãozinho e pergunta se o seu pai está junto com ela. Fabian comenta que eles não estão juntos como casal. Yasmin conta que imagina sendo a irmã mais velha passando junto com seu irmão ou irmã e fala que está muito feliz. Érica abraça a adolescente. Nicolas fala com Marina que já tentou de tudo para Éder o escutar, mas que o ignora. Marina disse ele já perguntou por que o menino faz isso e que jamais viu esse comportamento do menino no tempo que esteve com ele e que é evidente que não quer estar lá. Nicolas pergunta se ele deve aguentar tudo que o garoto faz e o chama de malcriado. Marina fala que isso já vai passar e em breve vai se acostumar a estar lá e que o mesmo se comporta assim quando obrigam ele a fazer coisas que não quer. Éder pega o avião de seu pai Nicolas. Nicolas diz que ele vai ter que aprender que a vida não é como ele quer. O jovem vê Éder com seu avião e grita com ele. Éder acaba derrubando o objeto, deixando o arquiteto furioso. Porfírio mostra para Rosalba as casas que conseguiu com ótimo preço e que Alfassur pagará por elas. Rosalba diz que é muito dinheiro e que o mesmo havia prometido que ela faria parte do negócio. Porfírio fala que Sérgio Falcon precisa comprar muitas prioridades para completar o projeto dele e que Alfassur está oferecendo 10% por cada uma e pede para Megera deixar de limpar pisos na pousada com isso e começa a convencer os pescadores a vender as casas deles. Rosalba conta que ficaria muito feliz por deixar de ficar limpando o chão e levando pratos. Porfírio diz que com isso ela sair ganhando. Éder tenta se explicar que só derrubou o objeto pelo grita de Nicolas. Nicolas grita, pede para o menino não mentir, pois ele pegou o aviãozinho e havia dito que o objeto era importante para ele por ser presente de seu pai e que ele faz de tudo para ele ficar bravo. Marina pede para o rapaz não gritar com Éder. Nicolas fala para ela não defender ele por ser um mal-criado e fazer tudo o que tiver vontade. Éder sair correndo furioso e chorando. Marina diz que seu marido não pode fazer isso com seu
filho e diz que ele fez isso sem querer e que já pediu desculpas pelo que fez. Nicholas comenta que não é o perdão que vai fazer o que ele quiser e diz que o garoto esteve a tarde todo o incomodando e que a mesma viu tudo e que no outro dia colocou pimenta em sua comida propositalmente. Marina conta que isso não justifica o comportamento do homem e que ele não ganha nada com isso. Nicholas responder que o garoto precisa de limites, pois desconhece o respeito e que não permitirá que ele se comporte como um animal. Marina se enfurece e diz que Éder tem somente 10 anos e que eles são adultos que deveria agir com mais inteligência emocional e pede ele tenha mais calma. Nicholas conta que a inteligência emocional não funciona com crianças mal educadas. Marina fala que é claro quem é o vilão da história entre ele e Éder e diz que vai ver como seu filho está. Gabriel mostra uma imagem que um amigo dele mostrou a ele. Estrela fala que Sérgio quer construir uma instalação industrial. Gabriel diz que o salafrário precisa de mais terrenos para poder destruir as casas e construir tudo aquilo. Estrela conta que eles precisam se mexer rapidamente antes que tudo aconteça e diz que Fabian precisa saber de tudo isso também. Gabriel recebe ligação urgente de seu filho no meio da reunião e ele pede que o menino volte para casa. Perla, Valentim e Estrela estranha a saída do rapaz. Marina vai atrás de Éder, mas vê que o garoto não está mais lá. A sereia diz prometer que não está brava com ele e ao perceber que fugiu vai atrás dele. Perla fica revoltada que não pode acreditar que Sérgio seja assim um mentiroso traidor com todo o povoado. Valentim pede que ela fique calma que as almofadas não têm culpa. Perla pede desculpas, mas que não se pode controlar pois o mulherengo quer destruir a casa onde todos nasceram. Valentim diz que eles vão continuar lutando para isso não acontecer. Perla conta que vão acabar destruindo todo o povoado e que conhecendo seu ex-cunhado vai conseguir comprar todas as propriedades e que o primeiro será Nemésio a vender a dele. Valentim promete que tudo ficará bem e começa a beijar o braço dela. Perla se afasta novamente pois não tem vontade disso agora. Valentim conta que ela age assim todas as noites arrumando desculpas e a lembra que eles se casaram há um tempo já e que ela não o deixa nem o tocar e diz saber que errou com ela e que a prometeu esperar e pede que a moça fale para ele o que está acontecendo. Marina comenta com Nicholas que já tentou encontrar Éder em todos os lugares da casa, mas que não o acha. Nicholas diz friamente que o menino se esconde todas as vezes que aprontando. Marina fala que o seu filho fugiu de casa pela forma que ele o tratou. Nicholas responder que alguém tem que começar a ensinar seu filho a ser mais respeitoso. Gabriel liga para Marina e a comunica que Éder está em sua casa. Marina o agradece aliviada por ele ter avisado e conta para Nicholas que Éder está na casa de Gabriel e que vai lá. Nicholas responder que vai junto. Marina o aconselha a não ir. Nicholas fala que é pai e que tem todo o direito. Marina pede para ele não ficar com raiva e nem gritar com o menino. Nicholas diz que vai tentar. Valentim fala que é responsável e trabalhador e que a quer com todo o seu coração e que para ela não é o suficiente e pergunta novamente o que está acontecendo com Perla. Perla comenta que não é culpa dele e pede paciência ao pescador. Valentim conta que já teve muita paciência demais da conta e que isso não vai resolver nada e diz que se ela disser o que está acontecendo eles possam viver juntos novamente e que já não sabe o que fazer e diz que também não pode se aproximar dela pelo afastamento da mesma e diz que vai ter que ir embora. Perla implora para que o pescador não vá. Valentim diz que é doloroso dormir ao lado de sua esposa e não poder tocar nela e pede para ela não se preocupar pois vai fazer com que a família dela não noite isso e diz que ele precisa pensar muito se devem continuar com o casamento assim mas que é difícil para ele isso. Éder afirma para seu pai que não quer voltar nunca mais para a casa de seu pai verdadeiro nunca mais. Gabriel tenta acalmar o menino. Nicholas e Marina vai na casa de Gabriel vendo o garoto. Marina o abraça feliz que ele esteja lá. Nicholas agradece Gabriel por ter avisado e diz para a criança que precisa falar com ele. Éder conta que não quer falar com ele de hipótese alguma e pede para ele ir embora. Nicholas insiste e diz que eles precisam falar. Gabriel pede para o rapaz falar com Éder em outro momento. Nicholas comenta que Éder desobedeceu ele a tarde inteira e que até destruiu uma relíquia que seu pai deu e que era importante para ele. Éder conta que foi sem querer e que se assustou por isso derrubou o objeto. Nicholas o chama de mentiroso. Gabriel defende Éder e pede para Nicholas não falar daquele jeito com seu filho. Marina diz que ele havia prometido que não falaria assim com o garoto e que é melhor eles falarem em outro momento. Nicholas conta que não vai para lugar nenhum até que Éder reconheça o que fez. Gabriel aconselha seu filho ir para o quarto dele e pede para Marina e Nicholas irem embora pois depois se falam. Marina diz que amanhã eles se falam. Nicholas fala que não vai para lugar nenhum e que Gabriel não dá limites para o garoto e que ele deve aprender a se comportar. Marina fala para o rapaz parar e que isso não é a maneira de falar. Nicholas responder que é a sua maneira de ensinar modos aí garoto e que ficou calado por muito tempo e que Gabriel e ela satisfazem todas as vontades do menino o tempo todo. Gabriel pede que o arquiteto fique calmo e que ele não sabe do que está falando. Nicholas diz que o seu filho é respeitoso e agressivo e que falta disciplina por não adiantar falar com ele. Gabriel fala que ele sabe que falta ou não para a criança e pede que ele não ensine como criar o mesmo por sempre ter cuidado dele.
Nicolas responder que vai fazer exatamente isso com seu filho e que não vai deixar ele nas mãos de um irresponsável como pescador e que dá no mesmo para ele pela criança ter aquele tipo de conduta. Marina diz que isso já passou de todos os limites. Nicolas concorda que passou de todos os limites e que já se cansou de tudo e conta que já tentou tudo do jeito de Marina e que isso acaba aqui e revela que vai entrar na justiça e lutar pela custódia do filho dele. Rosalba visita Fabian e comenta que sua filha disse tudo e que acabou de contar a grande notícia e pede que Estrela tome cuidado com o que fazer pois Fabian já tem responsabilidades e cama que já está indo no quarto para ver sua filha. Estrela perguntar se Erika está bem, Fabian responde que bem e pergunta se ela descobriu alguma coisa. Estrela conta que Sérgio quer construir uma instalação industrial praticamente sobre todo o povoado e que se caso isso acontecer todo o povoado vai deixar de existir e que as pessoas não vão poder pescar mais e as pessoas terão de ir embora sem onde viver e que eles devem encontrar uma forma de parar Sérgio como for. Rosalba comenta com sua filha que o médico está exigindo mais dinheiro e que não lhe entregar mais grana falará toda a verdade amanhã mesmo sobre a falsa gravidez. Erika grita que ele não pode fazer isso pois chegaram em um acordo. Rosalba pede silêncio para a moça. Erika comenta que o rapaz cobrou muito dinheiro para ela. Rosalba conta que disse a mesma coisa para Ernesto e que o mesmo não está fazendo esse favor por carinho a elas e sim por estar se arriscando e que quer 100 mil para não contar a verdade. Erika inconformada perguntar onde ela vai arranjar essa quantia pois já deu tudo o que tinha. Ernesto liga para Rosalba. Rosalba perguntar o que ela deve falar. Erika pede para sua mãe dizer que elas já conseguiram o dinheiro dele. Rosalba atende. Estrela aconselha Fabian a comunicar todo mundo da Assembleia para falar tudo o que está acontecendo e que eles devem fazer alguma coisa antes que Sérgio compre todas as casas. Fabian diz que com Sérgio eles devem sempre terem um passo adiantado. Estrela perguntar o que o pescador faria nesses momentos como presidente de sindicato. Fabian responde que a perguntaria o que fazer pois não tem ninguém melhor do que ela que conhece Sérgio e que isso seria garantia de antecipar com os planos e que também buscaria unir toda a comunidade pois o propósito do salafrário é dividir todos eles. Estrela conta que não adianta de nada conseguir algumas coisas para vender as casas delas pois precisa de vários terrenos para construir a instalação industrial. Fabian diz que eles precisam serem mais unidos que nunca. Estrela comenta que conhecendo Sérgio fará o mesmo quando instalar a pescaria dele. Fabian cita várias formas de suborno do vilão para ganhar a confiança das pessoas com bônus e promessas que não se cumpriram depois. Estrela fala que eles já conhecem os truques de Sérgio e que podem tirar as vendas dos olhos das pessoas para quem não os engane outra. Fabian conta que poderia ser um desastre maior para todos eles, mas que unidos são capazes de tudo e que os dois novamente estão lutando pelo povoado. Estrela responde que tem coisas que vale a pena a batalha. Marina fala para Nicolas que eles já falaram sobre isso e que Éder não pode sair assim da casa dele e que eles devem respeitar seu espaço. Nicolas diz que o menino vai continuar achando que lá é a casa dele e que o lugar que ele deve ficar é com seus verdadeiros pais. Marina conta que não vai levar Éder à força se caso ele não quiser sair de lá. Gabriel pede calma ao rapaz e diz que eles deveriam respeitar o tempo do garoto para que ele se acostume aos poucos com sua nova família. Nicolas fala que sempre teve calma, mas que nunca deu certo e que o único que saiu perdendo com tudo isso é ele por tentar ficar com seu filho, mas que isso não acontecerá. Gabriel conta que eles não deveriam obrigar o menino a estar com ele. Nicolas diz que essa é a diferença entre eles, pois sabe do que o menino precisa. Gabriel responde que ele não sabe o que Éder precisa por ter cuidado dele sempre desde que era um bebê. Nicolas avisa que Éder é filho dele e que não vai esperar mais tempo para ficar com ele. Gabriel se desespera e diz que o rapaz quer levar o garoto à força. Marina comenta que vai conversar com ele e que vai fazer o que for preciso para deter tudo isso. Joanjo fala com seu chefe que eles estão dentro da lei e que não terão problemas nenhum para construir instalação industrial dentro do povoado. Sérgio pergunta quanto dinheiro eles vão precisar para isso. Joanjo responde que o suficiente para que a construtora mude da opção original. Erika liga para Sérgio. Ele atende. Erika comenta que precisa de dinheiro uma quantia alta e revela que precisa muito de 100 mil reais. Sérgio pergunta o porquê ela precisa de toda essa grana. Erika diz que poucas pessoas sabem e revela que está esperando um filho de Fabian. Sérgio parabenizar a moça. Erika conta que precisa do dinheiro por se tratar de uns exames muito caros. Sérgio fala que gostaria muito de ajudar ela, mas que Fabian não deve ter gostado muito da notícia. Erika responde que ficou sim e pergunta o motivo do questionamento. Sérgio retruca e fala que ela está pedindo ajuda dele mesmo e não de Fabian. Erika diz que Fabian não tem dinheiro por agora e que não prefere preocupar ele por precisar do dinheiro urgentemente amanhã cedo de preferência. Sérgio responde que vai mandar o dinheiro que ela precisa e pede para ela não se preocupar. O salafrário pede para Joanjo ir na pousada e entregar o dinheiro para Erika e teme que algo deve estar acontecendo e pede para ele tentar ver o que está acontecendo. Marina repreende Nicolas e fala que eles deveriam tomar essa decisão entre eles e que isso não devia tomar essa atitude por ficar bravo com Gabriel. Nicolas cita que ela está novamente do lado de Gabriel. Marina comenta que não está do lado ninguém apenas por querer seu filho bem.
Nicholas fala que não a entende o motivo dela insistir que o filho deles fique com o pescador e que com essa atitude está deixando claro que ela não quer se esquecer de Gabriel na vida dela. Marina conta que Gabriel entende o menino melhor do que ninguém e que até esteve com o garoto desde que ele era um bebê e que o ensinou tudo para o menino e completa dizendo que Gabriel é o pai dele. Nicholas se revolta, fala que o verdadeiro pai é ele. Marina diz que se Nicholas for tomar essa atitude será pior e mais difícil ainda para ele conseguir a custódia legal de Éder. Nicholas conta que no início pode ser que sim, mas depois tudo mudará e que Éder vai o conhecer de verdade e que finalmente vai poder recuperar seu filho e que a mesma pode ter se esquecido de muitas coisas, mas que o filho dele se chama Nico. Marina perde a paciência e diz ter tentado de todas as formas de conviver de uma maneira feliz ao lado dele e que não vai permitir que nem ele e nem ninguém faça mal ao seu filho. Nicholas afirma que seu filho é muito importante para ele e que vai brigar para ter a custódia legalmente dele com ou sem ela. Fabian pergunta se Estrela achou alguma coisa. Estrela responde que ainda não. Fabian diz que será difícil pelo fato de Sérgio ter a imprensa ao lado dele. Estrela acaba encontrando uma informação sobre a empresa Alpha Sur e mostra para Fabian e diz que isso pode servir de alguma coisa. Fabian conta que isso pode ajudar para que todas as pessoas do povoado sejam conscientes sobre tudo que possa vir o pescador se aproximar da mocinha. Estrela se afastar e diz que já é hora de ir. Fabian perguntar até quando e vai resistir a um amor que ele sente um pelo outro. Estrela conta que isso também está sendo difícil para ela e pede que ele não complique mais as coisas. Fabian comenta que isso também é difícil para ele. Estrela fala que sua irmã está esperando um filho dele. Fabian responde que isso não tira o que eles sentem e que não quer deixar que o amor deles acabe assim. Estrela diz que também dói muito para ela por eles não estarem juntos, mas que desse jeito como estão as coisas não pode. Marina visita Éder. O garoto fica feliz e pergunta se ela não se incomoda de ser chamada de sereia. Marina pede que ele a chame como quiser, pois sempre será a sereia de seu querido pirata. Moça pede para o menino deixar ela falar um pouco a sós com o pai dele. Éder teme que seja pelo que aconteceu na noite anterior e diz que não foi a intenção dele quebrar o avião de Nicholas. Marina responde que não é por isso e pede que ele não se preocupe. Gabriel perguntar se Marina convenceu Nicholas. Marina revela que Nicholas foi embora de casa e que eles terminaram. Nicholas e Adriana voltam a ficar juntos na cama. Nicholas fala que isso foi um erro. Adriana cita que não é a primeira vez que ele briga com sua irmã e acabando ficando junto dela e diz que é melhor ele recomeçar a história deles em seus braços longe de Marina. Nicholas conta que quando Nico nasceu eles também não concordavam com nada e que se esqueceu como é cansado discutir com ela. Adriana diz que já havia advertido sobre isso com ele e que sua irmã deve estar novamente aos braços de Gabriel. Nicholas comenta que precisa dela como uma advogada e que o pescador não pode ficar com seu filho. Nicholas e Adriana se beijam. Gabriel perguntar o motivo do término. Marina responde que seu ex não quer mudar de opinião e que não quer fazer parte disso e que não quer estar ao lado dele com seu filho sofrendo e diz ter tentado convencer e que o mesmo já está decidido. Gabriel perguntar se não tem nada que eles possam fazer. Marina fala que não. Gabriel conta que não pode ganhar contra o homem pela custódia de seu filho e por ser verdadeiro pai do menino. Marina diz que Nicholas por ser o pai biológico dele, mas que ela é a mãe dele e que não vai permitir que ele o leve Éder à força e que brigará com Nicholas pela custódia do garoto. Gabriel a pergunta se ela realmente vai lutar pela guarda do menino. Marina fala que esse seria o pior cenário de tirar Éder de perto de Gabriel e diz que não pode fazer isso nem com Éder e muito menos com o pescador e diz que ambos querem a mesma coisa em relação a Éder e que por mais que seja forte o que ela diz conta que Gabriel é o pai dele. Gabriel comenta que Nicholas também tem seus direitos. Marina responde que sim, mas que não pode mudar a realidade, que ele é a pessoa mais importante para Éder e diz ter prometido para a criança que nunca iria se separar deles por nada no mundo. Gabriel agradece a sereia pelo apoio. Joanjo entrega o dinheiro que Érica pediu. Érica agradece. Joanjo elogia Érica e fala que as mulheres grávidas têm um brilho especial. Érica fala que não acredita por mal se levanta. Joanjo perguntar quanto tempo ela soube da gravidez e diz que não deve ter sido fácil ela ter descoberto disso. Érica conta que não quer tirar mais do tempo dele por ter coisas a se fazer. Doutor aparece na casa no meio da conversa. Ernesto e Joanjo se apresentar. Érica fala que havia pensado que ele não fosse chegar tão cedo. Joanjo sair da casa e diz que vai os deixar a sós. Érica diz ao doutor que está tendo olheira só de pensar em tudo isso. Ernesto perguntar se ela tem o dinheiro. Érica responde que sim e que eles não podem falar disso no meio da casa. Estrela conta em reunião que todas as pessoas devem estar sabendo que a Alpha Sur tem um projeto imobiliário e que se trata de uma instalação industrial de pesca. Oliver perguntar indignado se terá realmente uma instalação industrial no povoado. Estrela confirma. Gonzalo conta que Sérgio não pode fazer isso. Perla fala que Sérgio deve fazer isso por ficar oferecendo dinheiro a todos da comunidade deles. Gabriel responde que o mulherengo vai destruir todo o povoado para construir isso. Mercedes ouve tudo desesperada perguntando se realmente vão destruir todo o povoado deles. Fabian conta que sim e que Gabriel infelizmente tem razão pois todos conhecem Sérgio e que se ele conseguir permissões para construir a instalação industrial acabaria com todo lugar que eles moravam por anos lá e sem volta. Sérgio aparece em meio à reunião escutando tudo. Rosalba e Mercedes se encaram.
Sérgio pergunta para Fabian o motivo de todo o alarde. Érica entrega o dinheiro para o doutor e diz que ele falhou com o combinado. Ernesto conta que está arriscando seu trabalho para isso e que muitos poderiam descobrir que um médico como ele estaria cobrindo uma gravidez falsa. Érica pede para o rapaz falar baixo e que as paredes têm ouvido. Ernesto diz que isso é grave e que poderia perder o trabalho dele. Érica fala que ele deveria ter pensado nisso antes, pois acabou todo o seu dinheiro e que é o último que ela tem, e comenta que ela não seria única a perder tudo se soubessem disso. Yasmin aparece no quarto de Érica e diz que não sabia que ela estivesse ocupada. Érica conta que o doutor acabou de fazer os exames nela. Yasmin pergunta como está o seu irmão. Ernesto responde que está tudo bem e pede que elas fiquem calmas. Érica fala que lá estão todos os documentos se referindo ao dinheiro. Ernesto pede repouso e a aconselha a comer bem e tomar muita água. Yasmin pergunta se o seu falso irmão está bem e fala com Érica que fica feliz que o bebê esteja com elas. Sérgio pergunta o motivo da insistência do pescador em dizer que ele quer tirar tudo das pessoas. Fabian perguntar se ele vai negar a falar sobre a construção da instalação industrial. Sérgio comenta que para isso que ele está lá dando a cara a tapa e diz que é muito alarde o que ele e Estrela estão fazendo e diz que isso é uma grande oportunidade para todos. Gabriel questiona quais oportunidades são essas. Porfírio conta que essa é a oportunidade de trabalhar com a nova construção da instalação industrial. Sérgio diz que todos só terão benefícios com tudo isso. Estrela responde que o salafrário também fizeram as mesmas promessas generosas para Santa Maria, uma outra cidade, e que na realidade todos ficaram sem emprego e que o mesmo pressionou até que todos venderem seus terrenos por um preço muito baixo, obrigando a isso. Sérgio conta que são duas coisas completamente diferentes e que trouxe até uns documentos para que todos vejam os benefícios que vai trazer a nova instalação. Estrela, indignada, perguntar quais benefícios são esses. Sérgio diz que esses são estudados sérios. Estrela continua pressionando para que o vilão diga quanto ele pagou pelos estudos para ele ficar parado. Fabian comenta que eles tiveram essa mesma conversa quando mesmo comprou uma casa prometendo que não era para nenhum projeto imobiliário e sim para ampliação das escolas no povoado e que agora eles continuam sem estudos e com plano de construir uma instalação industrial e pergunta quais são as outras mentiras que ele vai contar. Azul enfrenta Sérgio e pede para seu pai sair de lá e pede que ele os deixe em paz e pedindo que não destrua o povoado onde eles moram.